E também quem não tem descanso são os torcedores do Inter e do Santos, hein? A vida não anda fácil. Ontem ficaram no empate por 1-1. Ficou pior para o Colorado, porque o primeiro tempo empilhou chances, era para ter ganhado de uns 3-0. Alan Patrick fez um belo gol, o Borré mandou uma de peito ali, que bela jogada, só deu Inter. Teve bola na trave do Vitinho, o Brasão salvando. Chegou no segundo tempo, o Inter caiu um pouquinho o ritmo, o Santos deu uma equilibrada ali, Vojvoda deu umas mexidas e o Santos chegou ao empate. E aí, Mussete, como é que você viu esse jogo e qual é a avaliação interna no Santos depois dessa partida? Ficou até no lucro pelas circunstâncias da partida, ainda mais fora de casa, com a torcida que estava presente no Beira-Rio aí, ó, torcida apoiando. Foi uma festa bonita ontem no Beira-Rio. Foi, Lu. Ontem o Vojvoda disse uma frase que eu acho que resume muito bem o que foi a partida. O futebol nos deu uma oportunidade. Foi a frase que o Vojvoda utilizou no intervalo depois do Inter finalizar 14-0 contra o Santos. Era para ter sido uma goleada no primeiro tempo. Foi um amasso. O Santos não jogou bola no Beira-Rio e no intervalo o Santos pôde respirar. O Vojvoda corrige parte dos seus erros, mexe 3 vezes. E o Santos compete no segundo tempo e acaba achando um gol e um golaço do Barreal, numa jogada muito bem trabalhada que pareceu uma exceção dentro do que foram esses 90 minutos. O Santos teve 1 minuto de posse de bola, todos os jogadores de linha participaram e o Barreal conseguiu empatar esse jogo e o Santos poderia até ter virado, teve espaço, o jogo ficou aberto ali na parte final. Eu trouxe aqui ontem no programa que o Vojvoda faria pelo menos 6 mudanças e ele fez 7, o que não se entendeu muito bem porque o Santos fez bons jogos contra Mirassol e Palmeiras. O Santos vinha sendo competitivo, tinha achado um caminho ali com a trinca de meio-campistas, só que o Vojvoda, seja por questões táticas, técnicas ou por questões físicas, como ele falou, o Lautaro estava com incômodo no joelho, o Neymar e o Zé Ivaldo estavam fora, o Neymar pelo incômodo no joelho, o Zé Ivaldo por suspensão, então já seriam 3 mudanças forçadas. Ele resolveu fazer outras 4, tirou o Barreal, artilheiro do time, tirou o João Schmidt, ele mexeu bastante, o Santos ficou completamente desorganizado em campo. Os laterais titulares, Mike e Escobar, não jogaram o que Igor Vinícius e Souza vinham jogando. O Mike foi muito mal, ficou até o último minuto sempre ali correndo atrás da bola, tomando nas costas. Mas o Santos, dentro do que foi essa partida, dos erros que o próprio Vojvoda admitiu, foi um empate a ser comemorado. O Santos queria, claro, mais, porque trazia o Inter para a disputa e 2 pontos a mais seriam fundamentais. Esse pontinho mantém o Santos na zona do rebaixamento. Mas pelo que foi o jogo, pelos erros do Vojvoda, o Santos comemora demais esse empate e agora aposta tudo nos jogos contra os rebaixados, Sport e Juventude. As contas seguem sendo de vencer os 2 próximos jogos para se salvar antes mesmo do Cruzeiro na última rodada. VC, Vojvoda errou, ficou na conta dele este empate. Claro, né? Ficou até bom pelo jeito que foi o jogo, como a gente já falou. E esse resultado aumenta a chance de rebaixamento do Santos? Aumenta. Eu achei. Ontem foi curiosíssimo quando terminou o jogo que eu escrevi. Santos se complica e continua na zona de rebaixamento. E quando eu olhei outros textos, eram textos na linha de... Aliás, essa é a coluna que o PVC está citando e a gente vai colocar o QR Code aí na tela para vocês acessarem no All Sport. Aí vocês podem ler a coluna completa. Santos não quebra tabu no Beira-Rio e aumenta risco de descenso, porque aumentou o risco de descenso. O título ficou exato, né? O tabu era desde 2008, já eram 17 anos, agora vão ser 18, sem ganhar no Inter no Beira-Rio. E aumentou o risco de descenso, subiu para 60% a porcentagem, ainda que essa porcentagem mude, se ganhar do Sport, se ganhar do Juventude. E quando eu fui abrir o UOL e ver outras colunas, eu vi que as pessoas estavam falando, o Santos estava comemorando que se salvou de tomar uma derrota, que é verdade, né? Porque o Internacional finalizou 22 vezes no final, contra 2 do Santos, só uma no alvo, só a bola do Barreal, que foi gol. Então, aliás, um belo gol, né? A jogada do Guilherme ali, o Barreal acerta um belo chute para fazer dois belos gols ontem. Mas eu acho que foi ruim, para o Santos foi ruim. A atuação foi salvador, o resultado, porque não perdeu, mas é ruim. O Santos continua a 3 rodadas do final do campeonato, continua na zona de rebaixamento. Continua na zona do rebaixamento. Então, desse ponto de vista, para mim, não foi bom. E tem muita coisa para acontecer. Assim, o Vojvoda errou. Eu acho que tem uma coisa que a gente está com uma tentação de achar que o técnico tem um joystick na mão. Então, ele fica controlando os jogadores como se fosse um jogo de videogame, e não é.
Eu acho que ele fez alterações que podiam dar certo e que deram errado. E tem um adversário. O Internacional jogou muito bem o primeiro tempo. Muito bem o primeiro tempo. Faltou ser um pouco mais efetivo nas finalizações, né? Era pra fazer... Até no intervalo o Alan Patrick falou isso, Era né? para ser 3-0. Era para ter matado o jogo no primeiro tempo. Foi muito bem. Numas escapadas em velocidade ali, o Santos não acertava a marcação, o Inter chegava e ó... Tem uma coisa, essa brincadeira que eu estou fazendo no joystick, é assim, por que a gente sempre fala o Vojvoda errou e ninguém fala o Ramon Dias acertou? Porque o joystick está na mão dos dois, né? Não tem joystick. Mas se tivesse joystick, estava na mão dos dois. O Ramon Dias montou um time que anulou o Santos, que aniquilou o Santos. O Internacional foi superior ao Santos. Isso também é mérito do adversário. E o Inter ganhou uma tranquilidade, né? Agora está na 15ª posição com 41 pontos. Já abriu aí alguns pontos, 3 pontos do Santos, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Vamos ver a trajetória, aí a bola na trave do Vitinho e depois o chute que o Brasão defende muito bem, a gente está vendo aí na tela. Vamos ver os próximos jogos dos candidatos ao rebaixamento? Quem está numa situação mais complicada? Ó, desde o Vasco, hein? O Vasco pega Inter, Mirassol e o Galo. O Ceará enfrenta Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, hein, gente? Olha aí. Pegou o Mirassol ontem. Pegou o Mirassol ontem, é verdade, perdeu do Mirassol. O Vasco está a 5 jogos, 5 derrotas seguidas, uma situação também complicada, perdeu do Bahia agora. O Ceará que não passou um grande aperto no campeonato, mas agora chega na fase final, olha os adversários. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O Inter enfrenta Vasco, São Paulo e Bragantino. O Vitória pega Mirassol, Bragantino e São Paulo. O Santos... Me parece que a tabela do Santos é um pouco mais tranquila. Pega o Sport já rebaixado, o Juventude lá embaixo também. E o Cruzeiro, que é muito forte, mas há poucos dias da Copa do Brasil. E o Fortaleza ainda tem 4 jogos contra Bragantino, o Galo, Corinthians e Botafogo. Como é que está essa tabela do Santos, hein? É para comemorar? É para lamentar? E quem está em situação mais complicada pensando nesses próximos jogos, Mussete? Para mim, a tabela mais difícil é a do Ceará. Eu acho que vai depender muito aí da disputa pelo título. Se o título não for do Flamengo hoje, o Flamengo vai precisar vencer o Ceará na próxima rodada. Vamos ver como o Palmeiras chegaria na última, às vezes até com chance de título. Mas pegou o Mirassol ontem e foi amassado pelo Mirassol. Outra partidaça do Mirassol em casa, que não consegue nada além de vitórias em casa. É impressionante a campanha dele. Então, pensando em tabela, o Ceará acho que vai ter dificuldade para pontuar mais. Talvez pare ali nos 42, 43 e seja um adversário. Mas pensando na tabela do Santos, é uma tabela, em teoria, mais tranquila. Só que o problema do Santos é que o Santos não vence esse tipo de duelo. O Santos tem muita dificuldade contra equipes teoricamente piores. Foi assim contra o Vitória e Fortaleza em casa. O Santos costuma competir mais nesse tipo de jogo como foi contra o Inter, como foi contra o Mirassol, Palmeiras, se a gente for puxar um pouco mais para trás, o próprio Botafogo, venceu o Flamengo, venceu o Cruzeiro. Então, esse tipo de jogo parece mais tranquilo, enfrentar o Sport rebaixado, o Juventude possivelmente rebaixado, mas o Santos tem muita dificuldade para construir jogo. Na Vila Belmiro acaba se complicando, mas em teoria, claro, a tabela do Santos é favorável. Vencer o Sport, eu acho que é a lógica na sexta e jogaria a pressão principalmente para o Vitória, que pega o Mirassol no sábado. E aí, PVC? Essa tabela mais difícil é do Ceará. A do Ceará é a mais difícil, só que o Ceará tem um pouco mais de vantagem, né? O Ceará tem 42 pontos, tá? A 4 do Santos. Tem um pouco, uma margem ali nessa disputa. O Ceará precisa fazer 1 ponto para cair com os pontos que o Santos projeta. 43. Porque ficou tudo apertado. Todo mundo tem 9 jogos para pontuar, 9 pontos para fazer, e o Vitória tem 39 pontos. Como você vai projetar que vai escapar com 43? É verdade que nessa altura do campeonato, historicamente, os times fazem em média 1 ponto por rodada. Mas não dá para ter. Então pode escapar com 43. Mas continuo achando que é arriscado projetar escapar com 43, sendo que o Santos caiu com 43. O maior adversário do Santos nesses próximos 4 jogos é o Santos. Porque o Santos é irregular. O Santos, você não sabe que o Santos. Como é que o Santos vai jogar contra o Sport? A gente não sabe como é que o Santos vai jogar contra o Sport. Você não sabe se o Neymar vai jogar, se o Neymar vai jogar bem, se o meio-campo vai funcionar. Se vai jogar com o meio-campo igual o de ontem, que foi uma tragédia, e taticamente a gente falou que tinha situações que ele estava tentando
trazer que podiam funcionar e não funcionaram. Então, o Santos pode escapar. O Santos pode fazer 6 pontos nos 2 próximos jogos. Se chegar a 44 pontos, provavelmente vai escapar com 44. Provavelmente vai escapar com 44. Então, tem que ganhar do Juventude e do Sport. Do Sport e do Juventude. E o Vitória é um dos melhores times dentre esses, é o melhor time do retorno, PVC. O Vitória não está querendo ceder, não. Qual a classificação do Vitória no segundo turno inteiro? Você tem? Aqui eu não tenho agora. Mas dentre esses times que estão lutando contra o rebaixamento, é um time que conseguiu uma sobrevida aí. Hoje está na 16ª colocação com 39 pontos, saiu, então está vendendo caro essa vaga aí. Enquanto o PVC vai ver se a gente acha ali a classificação do Vitória no segundo turno, vamos ver as chances de rebaixamento, hein, no Campeonato Brasileiro. O Sport já foi matematicamente rebaixado. O Juventude, né, tá quase virtualmente rebaixado, bem complicado, com 97,9% de chances. O Fortaleza, 88% de chances. O Santos, 57,8%. O Vitória, 43%. O Inter, 6,5%. O Ceará, 3%, mas tem uma tabela mais difícil. O Vasco, 2%. O Vasco tem chances, PVC, de cair? Tem 42 pontos também. Tem. Agora, olha só, no segundo turno, que dá uma noção, dá um retrato do momento, não do campeonato inteiro. O Vitória é 11º colocado no segundo turno. O Santos é 19º. O Santos no segundo turno é pior do que o Juventude e melhor do que o Sport. Só do que o Sport. Então, não dá para você pensar, o time que tem... Vitória é 11º. No segundo turno. No segundo turno. 11º no segundo turno. O Ceará é 13º. O Vasco é o 7º do retorno. É o 7º do retorno. Com toda essa tragédia dos últimos 5 jogos, com 5 derrotas, o Vasco é o 7º colocado do retorno. O Vitória é o 11º, o Santos é o penúltimo. Então, que confiança você tem? Confiança de que vai ganhar do Juventude. Em Caxias. Não é... Porque o Juventude pode ter sido rebaixado e muda o cenário. Mas não dá para você olhar e confiar. O Santos precisa fazer 6 pontos. Você precisa ganhar 2 jogos seguidos. Essas são as contas do Santos. Outra pergunta para eu responder. Quando foi a última vez que o Santos ganhou 2 jogos seguidos? Devia ter a resposta na ponta da língua, mas eu vou ver aqui. Santos. Ele está fazendo as contas dele. Santos. Vamos falar do Corinthians enquanto o PVC faz as contas dele ali? É o seguinte, hein? O Memphis deu um susto em todo mundo porque estava ali, né, passando por um procedimento, uma punção articular no joelho esquerdo, uma aplicação de ácido hialurônico. Daqui a pouco, Lívia Camilo, que está microfonando, já chega com a gente. Aliás, ela já está por ali? Cadê, Lívia? Cadê Livoca? Não, ainda não. Vamos criar um suspense aqui, porque ela vai contar pra gente qual foi esse procedimento, se foi isso, se atrapalha o Memphis ou não, pensando aí nos próximos jogos. Mas temos uma nova enquete no ar. Vamos colocar a enquete no ar aí pra gente ver. Quem está com mais cara de rebaixamento? O Santos, o Inter, o Vasco ou o Vitória? Pra você, quem, PVC? O Inter. O Inter? O Inter. O Inter também não deslancha. O Inter tem 3 vitórias com o Ramon Dias. E não ganhou em casa ontem. Né? Só que o Inter está fora do rebaixamento. O Santos pode escapar. O Inter não está bem. O Vitória não está bem. O Santos ganhou 2 seguidas pela última vez na penúltima e última rodadas do primeiro turno. Ganhou do Juventude e ganhou do Cruzeiro fora de casa. Para você, Mussete, quem está com mais cara de rebaixamento? Para mim, o Vitória, Lu. O Vitória tem jogado mais que o Inter e mais que o Santos, mas eu acho que o Vitória vai se atrapalhar aí nos próximos jogos. Tem o Mirassol, que para mim não vence mesmo em casa, tem o Bragantino depois. Eu acho que o Santos, mesmo aos trancos e barrancos, derrota. Sport, no mínimo, empata com o Juventude e chega para a última rodada precisando vencer os